Boa noite, gente. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é o despertar da bruxa, da maga, né? Patrícia Sol Maior. Eu jogo tarô e búzios, jogo de Exu, né? Tarô egípcio, baralho cigano. Desde criança, o tarô de Marcélia. Eu comecei com tarô de papos, né? E a mediunidade sempre me guiou. Aí já é um caminho gnóstico, digamos assim. Então, o que acontece é que eu tenho o povo cigano, né? Desde criança, desde adolescente, que sempre me acompanhou, até mesmo porque quando eu comecei os meus estudos de magia, uma pessoa conhecida me levou a um pai de santo que disse que eu não precisava fazer isso, né? Então ele trocou a minha pombagira, Maria Padilha, pela cigana da estrada. E quando ele fez isso, ele foi levado por ela. Ele era de Oxóssi e quando eu estava deitada, uns amigos jogando carta no Natal, 3 horas da manhã, um gato preto pulou a janela e eu vi esse gato preto pular a janela e só eu vi esse gato preto pular a janela. E no dia seguinte eu recebi a notícia de que ele tinha morrido, né? Morte súbita. Então ela resolveu levá-lo. E como vocês sabem, a Maria Padilha do Inferno, ela trabalha com espirais, né? E o que ela joga lá dentro, só ela tira. E o que aconteceu com ele? Ele só teria a libertação de seu espírito, de sua alma, quando eu voltasse ao meu caminho da magia. E com isso foram despertos vários inimigos nessa minha encarnação para me conduzirem ao meu caminho, né? Porque eu tive que me defender deles. Eu não posso nem dar nomes nem de paz de santo, nem nada, porque eles vivem a me perseguir. Inclusive até a minha casa, as minhas páginas, a minha vida é, assim, muito assistida, digamos. Então, o que aconteceu? Assim que eu voltei aos meus estudos, né, que a Maria Padilha voltou ao lugar dela de primeira pombagira na minha vida e no meu caminho, ele foi liberto. A primeira coisa que ele fez foi vir atrás de mim, né? Para ter certeza de que ia me colocar no caminho certo dessa vez. Só que com isso ele atrapalhou o meu caminho, ele fez toda uma confusão, né? Do qual eu tive que afastá-lo para ele seguir o caminho dele. A única coisa que eu posso dizer, eu não vou dizer nem o orixá que ele era, eu não vou dizer, era um pai de santo que já faleceu há muito tempo, né? Eu era adolescente. E aí foi colocado um teste no meu caminho, inclusive testando a minha mediunidade, né? Onde eu fui me consultar com um pai de santo, porque você sempre tem que ter um mestre, né? Uma pessoa para compartilhar as suas coisas, as suas visões, o seu aprendizado, para você trocar, aprender. Então eu fui procurar ajuda espiritual, até mesmo porque eu estava em centros kardecistas e eu estava envolvida com centros kardecistas e não é a minha linha, né? Não é a minha linha. A minha linha realmente é de esquerda. Então, eu sofri muito para encontrar o meu caminho. Então, esse pai de santo, ele achou de pegar e trocar a minha ori. E quando ele fez isso, a minha ori verdadeira batalhou pela minha cabeça,
né? E eu tive meu pai, Ogum Cherokee, que apareceu para mim, assim, tanto num ritual onde eu o invoquei, né? Onde eu o invoquei e ele respondeu, e depois no plano espiritual ele me mostrou os meus reais protetores, dos quais também eu não posso falar ainda. Então, com isso, ele me mostrando esses reais protetores, eles vieram e me mostraram, junto com meu pai, Ogum, né, o que estava acontecendo. Que tinham colocado uma outra Ori. Quem é Ori, Patrícia? É o Deus que compartilhou a existência dele com você. É como se ele tivesse te criado. Ele criou o seu espírito, né? Na alta magia, ele é o eu superior, né? Então, está sempre comigo. E como eu tenho guias assim muito fortes e de guerras, de batalhas da linha de esquerda, o que aconteceu é que eu tive que descobrir toda uma verdade que eu não fazia ideia. E com o tempo eu vou mostrando a vocês também o caminho que eu percorri e que vocês também podem percorrer e descobrir e ter a sua vida mais satisfatória, com mais realizações, entende? Então, esse pai de santo que veio do além, né? Me perseguir para me botar no trilho, ele já seguiu o caminho dele, né? Agora eu já tô totalmente, já sei totalmente quem são os meus antepassados, porque nossos orixás, nossos exus, nossas pombagiras, nossos deuses são nossos antepassados e totalmente despertos, porque o tarô egípcio sempre me acompanhou. E agora, como eu fui mexer com o livro dos mortos, eu passei pelo ritual dos livros dos mortos. Eu fui mumificada no Egito, né? Eu era filha de um general do faraó, na época de Cleópatra, na última era ptolomaica. Então eu tive algumas encarnações no Egito e essa foi a mais marcante, a de sacerdotisa de Amon-Ra, né? No caso de Ra, que é o Deus Sol, e daí também eu passei até nessa encarnação o reconhecimento pela minha voz, o alcance da minha voz, Patrícia Sol Maior, né? Que é uma nota musical. Então as coisas casaram juntas, né? Umas com as outras. Então eu tive que buscar um outro mestre que me ajudou, né, a sair de toda essa confusão, porque é uma coisa muito pessoal e tem que ser uma pessoa assim, que esteja fora da sua vida para poder te dar outros ângulos de visão, né? Eu não posso ver para mim mesma, eu posso até ver para mim mesma. As minhas intuições não nega e tudo me dizia para eu procurar essa pessoa que os meus orixás e protetores me levaram a buscar para conseguir superar determinadas situações que os meus inimigos tramavam contra mim. Mas a mediunidade sempre me mostra, né? Então eu vi o que estava sendo feito, desfiz toda a situação. Então, quando você vê assim, você não seja enganado, vá em vários lugares, passe pelo teste numa boa. Aquele pai de santo ruim, também ele está ali fazendo o papel dele, porque ele é um teste para você, né? Ele é um teste para você ver se você gosta dos seus antepassados, se você está de acordo com as forças que foram lhe dadas, se você é merecedora delas. Eu fui, né? Eu fui buscar e eu consegui me libertar, e a minha Ori, no caso, o meu criador do meu espírito, é cultuado por mim, venerada, né? E
eu acho que toda pessoa deve buscar vários, até você encontrar aquele que você sente no seu coração, que que pode realmente, que sabe mais que você. Porque ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Mas aquele que é um mago vidente, que vê, que sente, quando eu abro as cartas, ou até antes de abrir as cartas, ou sem abrir as cartas, eu já estou vendo o que está acontecendo. Então, eu estou, assim, fazendo também a cabalística, né, da pessoa, porque eu também sou cabalista, né? E eu digo a vocês assim, os orixás, eles não são da África, não são negros como as pessoas dizem, muitos são, mas quando eles aparecem para mim, quando ele aparece para a pessoa, ele aparece na própria forma da pessoa. O meu Bara, por exemplo, ele aparece para mim a Patrícia de calça jeans. A Maria Padilha, ela aparece para mim com uma roupa toda preta, de pombagira, né? A cigana já aparece com uma roupa colorida, mas é a forma, o rosto da Patrícia encarnada, porque são divindades e entidades que não reencarnam há muito tempo. Nós estamos na dimensão da forma. Nós estamos da forma material. Eles não estão na dimensão da forma material. Eles estão em outra dimensão, diferente da nossa, né? Então, eu acho assim que essas imagens essas imagens que tem nas casas de umbanda, de candomblé, elas estão totalmente assim equivocadas. São imagens das pessoas que usaram seus rostos para colocar, porque na verdade eles aparecem como nós. A minha mãe Oxum, por exemplo, apareceu uma vez para mim como Rainha Elizabeth. Ela queria me questionar no plano espiritual como espírito. Ela queria me questionar as decisões que eu estava tomando e por que eu estava fazendo e agindo daquela forma. Então ela resolveu tomar a forma da Rainha Elizabeth. Apareceu lá para mim num lago, uma cachoeira, um lugar belíssimo, falando comigo. Por quê? Porque no meu espírito eu tenho pós-graduação em língua inglesa e linguística, eu estudei a literatura americana, a literatura inglesa, e tenho toda uma trajetória com o inglês, com a língua inglesa e a cultura inglesa. Então, ela se disfarçou assim, né? Os orixás, eles aparecem da forma que eles querem. Não importa. Aí de uma outra vez, ela já apareceu para mim conversando, dizendo que ela gostava da vela dela laranja, né, que era a cor da prosperidade, e que ela gostava da vela dela laranja, mas era ela devia ter uns 30 anos, a aparência era de uns 30 anos, e era uma moça negra belíssima, de cabelo curto, um sorriso lindo, uma coisa de outro mundo. Então, quer dizer, os orixás, eles aparecem da forma que eles escolhem. Os deuses aparecem da forma que eles escolhem. Os demônios, ou o que chamam demônios, que são deuses, aparecem em forma de anjos da guarda. Aí você pensa assim, Patrícia, mas anjos da guarda são belíssimos. Nossa, são. Eles aparecem daquela forma. Só que um anjo de verdade, se ele resolver aparecer para você na forma dele, são uns 100 olhos, não sei quantas asas, entende? Não é uma forma que você não tomaria um susto. Não é uma forma com parâmetro humano. Entende? Então o plano espiritual não obedece parâmetros humanos de beleza, de existência, de matéria. Nós estamos na dimensão da forma. Os guias não. Eles escolhem aparecer da forma que eles querem, que eles desejam. E que seja melhor para nossa compreensão do que nós estamos pedindo, do que está sendo colocado e até a forma como eles estão sendo cultuados. Então você tem aquela ilusão, o anjinho, criança, bebezinho de asa. Gente, não pensa isso não. Os anjos guardiões,
eles têm uma aparência, vocês podem ver lá na Cabala. O que nós temos de parâmetro é a Cabala, né? Nós temos de parâmetro a Cabala. Vocês têm que entender que o nosso primeira pauta, o nosso primeiro segmento como magistas, como magos, como estudiosos, como ocultistas, é a Cabala, é a cultura judaica, né? Eu não digo a cultura judaica cristã, porque essa é totalmente fora do parâmetro do negócio, mas eu estou falando da parte judaica mesmo, né? Eu sou cabalista. Então, eu estou dando a vocês mais uma informação, porque como a tenda Magia do Sol está em construção, eu estou indo devagar e os jogos estão sendo através de Zap, tá? Mas eu vou começar a colocar coisas mais concretas relacionadas às cartas e a minha trajetória gnóstica, porque eu não nasci maga de uma hora para outra, meu espírito vem de encarnações. Um mago, ele não se faz em uma encarnação. Você pode começar nessa encarnação, mas você tem um histórico. Aí é gnose, você volta no tempo. Quando eu fiz a minha cabalística, eu me encontrei totalmente. E aí eu fiz as meditações e venho fazendo as meditações gnósticas, onde você se encontra, onde você pode saber quem você é. E aí é isso que faz um mago. Por exemplo, eu vejo um mago totalmente injustiçado. Injustiçado porque tem alguns magistas que dizem que Cipriano é um mago derrotado. Cipriano não é um mago derrotado, Cipriano é um mago vencedor, porque no final, a verdade de tudo isso que eu vejo na minha mediunidade, e olha que eu sou seguidora de Cipriano, eu sou uma maga também da egrégora de Cipriano, de São Cipriano. Ele, na verdade, ele foi um vencedor. Por que ele foi um vencedor? Porque na história dizem que, na realidade, dizem que ele não conseguiu fazer a amarração e que se rendeu ao mistério, né? Que se rendeu, que foi assassinado junto com a amada e mais um outro amigo. Mas na realidade, essa é a amarração. O que os magos não estão conseguindo enxergar é que Cipriano evoluiu e no plano espiritual ele é um gigante. Ele é um gigante. Ele é santo e ele é mago. Por quê? Porque o que foi cobrado pela amarração que ele pediu foi o sangue dele, o sangue da amada dele e de quem tivesse. A Igreja Católica foi utilizada para que isso fosse feito e por isso a amada dele ela é, olha, preste atenção no que eu vou dizer, ela está amarrada a ele até hoje. Ela é uma das 3 almas pretas que vigiam São Cipriano, né? Então, de como forma ele é um mago vencedor, não importa se ele ficou aqui na nossa dimensão da forma ou não, Cipriano é um mago poderoso, sua egrégora é poderosa. Eu digo a esses magos e pais de santo que dizem que Cipriano é um mago derrotado porque foi assassinado pela egrégora cristã, mas na verdade ele é um vencedor, porque a amarração dele deu certo. A amarração dele deu tão certo que ele levou a amada dele eternamente junto com ele, como uma das 3 almas pretas que vigiam São Cipriano. E acredite, eu já fiz um trabalho com essas almas pretas e elas realmente existem. Elas realmente existem e fazem o que se propõe. Então, antes de você falar de Cipriano, você pense 2 vezes. Porque ele é um mago vencedor. Assim como eu.